Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lore, eu sou sua professora de Química e eu estou aqui com o único objetivo de te ensinar Química de uma maneira totalmente diferente. Hoje a gente vai falar sobre soluções nesse vídeo, vou dar uma apresentação do que são as soluções, de quais são as classificações dela, ok? E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Vem comigo que eu vou te ensinar soluções. Então, o que são soluções? Soluções, na definição mais simples, são misturas homogêneas. O que isso significa? Significa que, na verdade, você vai olhar para o sistema ou para um frasco ou para o material de estudo e vai identificar que só tem uma coisa, quando na verdade você sabe que tem mais de uma coisa. Uma mistura homogênea, por exemplo, pode ser classificada como água e sal, por exemplo. Se eu pegar uma colher de sal e misturar num copo de água, no final das contas eu só vou saber se tem sal lá se eu tomar aquela água ou se foi eu que preparei, certo? Então, isso é uma solução química. Solução química é uma mistura homogênea, tá? E existe o seguinte, uma coisa muito interessante. Aquela água que está naquele copo tem uma capacidade de dissolver aquele sal. Isso é uma característica do material. Nada mais é do que uma propriedade. Então, cada material tem a sua propriedade, as suas classificações e as coisas que eles fazem e que eles não fazem, certo? Então, a água tem uma capacidade de dissolver aquele sal. Essa capacidade a gente chama de solubilidade. Quão solúvel o sal é na água? Levando em consideração que a gente precisa considerar a temperatura e a pressão, ok? Vem comigo que eu vou dar uma bela explicação sobre isso com você agora. Então, solubilidade é uma propriedade, como eu falei para vocês, é uma propriedade, né? Qual é a capacidade? É uma característica daquele material, que a substância tem de dissolver espontaneamente uma outra substância, sempre levando em consideração a temperatura e a pressão. Tá? Se mudar a temperatura, pode ser que mude a solubilidade desse material. E coeficiente de solubilidade seria a máxima. Qual é o limite? E aí, quando a gente fala em máxima ou em limite, a gente está considerando com certeza uma quantidade em gramas normalmente, ou em massa normalmente. Então, a máxima quantidade de soluto, isso é, do sal, que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade, também tem que considerar essa quantidade de solvente, que no caso a água, que é o meu exemplo de água e sal, correto? Em determinadas condições de temperatura e pressão, sempre considerando a temperatura e a pressão, tá bom? Então, o solvente é a solução, é o que vai dispersar, que está em maior quantidade, que seria a água, tá? Em maior quantidade. E a substância dispersa é o soluto, seria o sal no meu exemplo de água e sal. Então, uma solução ela pode ser classificada, além de ser uma mistura homogênea, como o tipo de solução que eu tenho. Então, uma solução saturada, eu tenho a minha quantidade máxima, o meu limite. O limite que ele consegue dissolver é uma solução saturada, tá? Aí, uma solução insaturada é uma quantidade menor. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que, hipoteticamente, um copo de água consiga dissolver 1 colher de chá de sal. Se eu colocar meia colher de chá de sal, eu vou dissolver porque a quantidade é menor, certo? A capacidade ou o coeficiente de solubilidade é 1 colher para o copo. Se eu colocar meia colher, eu tenho uma solução insaturada, porque a quantidade que eu coloquei ali é menor. Se eu colocar 1 colher inteira, eu vou ter uma quantidade saturada, a quantidade limite, aquela máxima, certo? E se eu ultrapassar essa quantidade? Não vai dissolver, certo? Exato. Não vai dissolver. Vai formar uma solução saturada com um precipitado. Mas se eu aquecer esse copo de água, provavelmente eu consiga dissolver a mais esse sal, certo? Porque vai variar conforme a temperatura. Eu dissolvendo esse sal,
eu vou tirar esse sal do meu aquecimento, que seria, sei lá, um micro-ondas, qualquer coisa, vou colocar lá e vou esperar. O que vai acontecer? A solução vai continuar homogênea, ela vai continuar existindo. Só que ela vai estar instável. Se eu pôr a mão nela, ou se ela levar um choque qualquer, aquele soluto a mais que está ali disperso vai precipitar. Entendeu isso? Vamos lá, vou recapitular. Solução saturada é o limite. Solução insaturada é uma quantidade a menos. A solução supersaturada é quando eu coloco a mais, aqueço ela, dissolvo tudo e aguardo resfriar. Essa solução, ela é instável. Qualquer movimento brusco pode fazer aquele sal que tá mais precipitar. Entendeu? É isso. Aí eu trouxe aqui um exemplozinho de uma imagem, ó. Então, eu tenho uma solução aqui, então pode ser que eu tenha algum sal aqui dissolvido que eu não consigo perceber. E aqui eu tenho o sal dissolvido e mais o precipitado ou ou o corpo de chão, corpo de fundo, tem vários nomes. O que acontece é que isso daqui, ó, é uma solução saturada. Eu tenho duas fases aqui, então não é uma solução. Agora, se eu aquecer aqui o fogo, se eu aquecer, dissolver essa parte e aguardar, o que vai acontecer? Vai virar uma solução super saturada. E aí, no momento em que eu pôr a mão nesse frasco, esse precipitado volta a se formar. Entendeu o que é uma solução supersaturada? Esse é um conceito muito importante. E a gente trabalha muito com gráfico, né? Esse aqui é um gráfico, um exemplo de gráfico. O que eu tenho aqui? A temperatura. Eu tenho aqui a temperatura e aqui eu tenho a quantidade, o soluto, em grama, em 100 gramas de água, normalmente, tá? Então, por exemplo, aqui a 60 graus Celsius eu tenho esse ponto que vai me remeter aqui. O que significa? Eu não sei qual é o sal. Quando eu tô em cima dessa reta aqui, ó, em cima dela, eu tenho soluções saturadas. Abaixo dela, eu tenho soluções insaturadas. E acima delas, soluções supersaturadas, conforme a temperatura. Se eu pegar 60 graus Celsius, por exemplo, o que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que eu tenho cerca de 117 gramas de sal, não sei qual é, em 100 gramas de água. Certo? Isso aqui é uma solução saturada. Se tiver menos do que isso, se a quantidade for de 115, por exemplo, gramas, a solução é insaturada. Agora, se eu solubilizei naquele processo de aquecimento 120 gramas, eu vou ter uma solução supersaturada. No caso dos 60 graus Celsius aqui que eu fixei. Entendeu como é que faz a leitura do gráfico? Esses gráficos costumam aparecer bastante no vestibular, então é importante você fixar como faz essa leitura, tá bom? Então, o que o gráfico traz? Ele representa uma curva de solubilidade genérica, né? Nesse caso aqui. Acima, temos soluções supersaturadas que formam um corpo de fundo, instáveis, e abaixo tem soluções insaturadas. A curva é a região saturada. E aí, esse é o conceito de soluções. Tudo bem? E aí, gostou da aula? Deixa seu joinha aqui, comente qualquer coisa. Se quiser continuar com esse tema, deixa seu comentário aqui que eu continuo. Se quiser exercícios relacionados a esse tema também, tá bom? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu likezinho aí pra mim, que me ajuda muito, tá bom? Beijo e até a próxima.